Esse e o milagre do método do turbinando o desempenho sexual, que já ajudou mais de 18.921 pessoas em todo o Brasil a retomar suas EROs de forma natural e super barata. Assim, a sua autoconfiança e autoestima J se encontram abaladas, fazendo com que, mesmo depois de sanar a causa orgânica, o problema possa persistir. E dessa forma, mesmo quando existe causa orgânica, a interpérsia psicológica também passa a existir. Pare de dar dinheiro para companhias farmacêuticas como a Pfizer, que ganham bilhões de reais se aproveitando da sua situação vergonhosa e que seu uso de seus medicamentos pode causar antidepressão. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar um médico antes, se tome-lo mais de uma vez ou em quantidades muito maiores do que a prescrita. Siga as instruções na bula. Após ser detectada a impotência sexual através de um diagnóstico clínico, existirão vários recursos para tratamento. Os dados são ainda mais preocupantes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a falta de ERO afetará cerca de 322 milhões da população masculina mundial, até o ano de 2025. A disfunção erétil pode, também, ser uma causa ou consequência da ejaculação precoce. Causas a impotência sexual está relacionada a diversas doenças e tratar a disfunção envolve obrigatoriamente a descoberta de sua causa. Um dos exames realizados para detectar a disfunção erétil e a avaliação física global, teste de intumescência peniana noturna, realizada com auxílio de equipamentos específicos. No entanto, mesmo em homens acima dessa idade, pode não ocorrer uma causa orgânica e sim, psicológica. Quando há suspeita de uma causa orgânica, se faz necessária a avaliação com um médico urologista/andrologista para avaliar qual o tipo de abordagem e tratamento podem ser sugeridos. Agora vem a notícia boa. Que tal se eu te dissesse que tem uma forma completamente natural de conseguir ter e manter EROs, independente de sua idade ou problemas do organismo, gastando apenas com 30,00 em alimentos naturais. Com isso e afastada qualquer possibilidade de uma causa orgânica, constatando-se, então, que a dificuldade de ERO se dê em situações de ansiedade, tensão, receio de não conseguir ter ERO, fatores relacionados a causas emocionais e psicológicas. Dentre esses recursos, tem-se, psicoterapia, reposição hormonal após os 45 anos de idade, álcool em gel, prótese, gés e cremes e enrijecimento por sucal. Dificuldades em obter ou manter a ERO podem ocorrer em qualquer fase da vida de um homem. Outro recurso usado para o diagnóstico da disfunção erétil e o ecodoppler peniano, utilizado para medir o fluxo arterial e identificar eventuais obstruções arteriais penianas. Um método menos popular são as angioes intracavernosas, dentro do corpo cavernoso do pênis, que aumentam o fluxo sanguíneo das artérias, diminuem o calibre das veias e relaxam a musculatura local, produzindo a ERO. Tal fato, seguramente, exclui qualquer possibilidade de uma causa orgânica, pois demonstra que sua ERO ocorre em situações em que, provavelmente não se cria uma expectativa em obtê-la ou, até mesmo, fora do estímulo sexual. Durante o sono, o homem pode ter ERO sem que esteja tendo um sonho erótico. Todos esses métodos tradicionais têm um custo muito elevado e não garantem resultados. Além disso, os remédios para problema de ERO não são indicados para quem sofre com problemas do coração e o uso deles ainda pode estar ligado ao aparecimento de câncer de próstata e antidepressão.
Se as aereoes espontâneas forem satisfatórias, significa que o sangue chega ao pênis e corretamente represado. O distúrbio, portanto, tem fundo psicológico. Disfunção erétil ou impotência sexual e a incapacidade de iniciar e de manter uma aerial em, pelo menos, 50% das tentativas durante a relação sexual. Essa disfunção incapacita o homem a obter ou manter aereoes suficientemente rígidas para a penetra ao vaginal, impedindo a satisfação sexual. O exame é feito no consultório médico e o remédio fazenda é feito em 10 a 20 minutos. Quem tem problemas psicológicos responde positivamente a este exame. Dentre as causas psicológicas J mencionadas como ansiedade e preocupa-os com o desempenho sexual, também se encontram causas mais profundas como dificuldades intrapsíquicas inconscientes e do próprio relacionamento conjugal. De acordo com uma pesquisa realizada e divulgada recentemente pela Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, com homens com idade entre 40 e 69 anos e em vários estados do Brasil, 59% destes homens relatam que já tiveram ou têm algum problema de aerial durante o ato sexual. No Brasil, a doença já acomete cerca de 30% da população de homens em idade economicamente ativa, isso representa cerca de 15 milhões de homens. Assim, a cada relação, atenham diante da possibilidade de obter ou não uma aerial ou de conseguir uma, aumenta ainda mais a possibilidade da mesma não ocorrer. Quando esse indivíduo procura um auxílio médico e detectada uma causa orgânica, normalmente foram instaladas insegurança e ansiedade consequentes das repetidas falhas eréteis. Não é raro esse indivíduo passar a evitar situações em que a relação sexual é possível, pelo medo de não conseguir aerial. Geralmente, as causas orgânicas são presentes em homens acima dos 50 anos e estão relacionadas a desequilíbrios hormonais, causas vasculares, neurológicas, diabetes, uso abusivo de álcool ou outras drogas e até mesmo ao uso de alguns medicamentos que podem comprometer a aerial. Todos esses fatores devem ser avaliados nas consultas para que possa ser sugerido o tratamento através da terapia sexual. Somente um médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre as orientações do seu médico e nunca se automedique. Essa aerial se dê apenas por estímulos neurológicos e muitas vezes não percebidos durante o sono. E pela manhã, ao acordar com a bexiga cheia, também tem estímulos neurológicos que provocam sua aerial. Maravilha, NE. Nessas duas situações a aerial não se dê por estímulos sexuais e sim apenas por estímulos neurológicos, indicando então que a sua resposta orgânica da aerial este preservada. Até hoje, as soluções encontradas pelos homens que sofrem com a disfunção são comprar Viagras, Cialis e Levita, remédios para problema de aerial, gastar em média R$6.000 com tratamento de reposição hormonal e que não tem resultados garantidos ou em casos mais graves, apelar para a cirurgia que custa mais de R$40.000. Acompanhe agora um pouco mais sobre o milagre do método do turbinando o desempenho sexual funciona e garanta ter suas aereoes novamente para toda a vida, resolvendo seu problema de aerial em 48 horas e sem a necessidade de repor testosterona.
ou na tentativa de penetrar, mas não na masturbação ou no sexo oral e assim por diante. O paciente pode, ainda, relatar uma dificuldade diária no ato sexual ou em todas as situações mencionadas anteriormente, mas o mesmo percebe uma ereção normal durante a noite ou pela manhã, ao acordar. Como todo homem tende a ter ereção dormindo, o aparelho mede a sua qualidade e a quantidade durante determinada fase do sono. O equipamento possui 2 anéis conectados a eletrodos, colocados em volta do pênis, que analisam a qualidade das ereções noturnas e traem um gráfico completo. Na maioria dos casos a causa é de origem psicognica, ou seja, interferência de fatores emocionais e psicológicos, como insegurança em relação ao desempenho sexual, receio de não satisfazer a parceira, estresse, cansa-o, preocupa os familiares, financeiras e profissionais, dentre outras. Normalmente, quando o homem apresenta pela primeira vez uma dificuldade de obter ou manter a ereção durante o ato sexual, o fato o faz se sentir ansioso e esta ansiedade o impede de se entregar totalmente às suas sensações eróticas, tornando-o um mero observador do seu próprio desempenho sexual. No entanto, por meio de uma primeira consulta com um terapeuta sexual é possível perceber se pode estar ocorrendo uma causa orgânica para a disfunção erétil. Por exemplo, é muito comum um homem apresentar dificuldade de ereção ou de mala com uma determinada parceira, mas não com uma outra em uma determinada situação. Um homem com essa disfunção, com o passar do tempo pode vir a desenvolver um quadro de impotência sexual e vice-versa.